O meu grande problema é que eu sempre me importei muito com os outros. Falei, não, eu preciso melhorar, né? Porque senão eu vou morrer. Fala galera, eu sou a Juliana do Vestindo a Pele. Hoje eu tô aqui com a Gabriela. Tudo bom, Gabi? Tudo bem. Gabi, conta um pouco pra gente da história do seu corpo. Bom, meu corpo ele já passou por várias transformações desde a minha infância. Eu sempre fui, né, até então muito gordinha, desde criança. Eu sempre fui aquela criança acima do peso. Ele mudou na adolescência, quando eu tive anorexia e bulimia. E agora, assim, digamos que eu tô, né, na metade entre o que eu era e o que eu já fui com a anorexia. Então, eu sempre tive constante mudança do meu corpo. Antes de você sofrer com a anorexia e a bulimia, qual era a sua relação com o seu corpo? Era boa. Não vou falar que era ruim, era boa. O meu grande problema é que eu sempre me importei muito com os outros. A minha infância toda que eu estudei em escola pública, eu tinha uma relação boa comigo mesma. Eu tinha consciência de que eu estava acima do peso, mas isso não me incomodava. No primeiro colegial, eu fui para uma escola particular, onde as cobranças são diferentes, o pessoal é diferente. Então comecei a sofrer o famoso bullying, né? Que na época não era tão relatado, mas já acontecia. E foi aí então que eu comecei a me incomodar com o meu peso. Foi a partir desse momento. Mas antes disso eu nunca me incomodei assim ao ponto de querer mudar. Você costumava se olhar muito no espelho? O que você já fez assim com a intenção de emagrecer? Tá. Eu costumava olhar, quando eu era gordinha, eu olhava no espelho, mas não vendo o meu corpo em si. Eu sempre fui muito vaidosa, daquelas pessoas de gostar de se maquiar. Então eu olhava mais pro meu rosto, que é algo assim, uma das poucas coisas que eu considero bonitas no meu corpo. Depois que eu fiquei doente, sim. Até hoje eu tenho essa mania de me olhar o tempo todo, inclusive vestir uma roupa, olhar no espelho, ver que não tá legal. Às vezes eu olho a combinação da roupa e eu acho bonita, mas quando eu olho no espelho eu acho péssimo. Tanto que até meus amigos brincam que quando eu saio, assim, eu preciso me arrumar 3 horas antes, porque é uma luta constante com o espelho. Eu já fiz dietas de blogs loucas, de comer algodão, de ficar sem comer 5, 6 dias, que aí foi então, né, que eu tive anorexia em si. Já me senti culpada muito pelas coisas que eu comia. Automutilação, que foi uma doença também que eu tive paralela à anorexia e à bulimia. Então, assim, todas as dietas possíveis e imagináveis que você possa conhecer ou desconhecer, eu já fiz. Eu fazia bastante atividade física também, com esse intuito de emagrecer. Uma coisa que eu fazia era o balé, e quando eu percebi que o balé emagrecia, eu passava a fazer sempre coisas a mais. Eu acordava bem cedo e saía para correr, depois eu ia pro balé, depois ia pra academia. E juntando com as dietas que eu fazia loucas, ou às vezes de não comer. E quantos quilos você chegou a emagrecer com tudo isso? Então, o máximo que eu pesei foi 97, o mínimo 39 quilos. Então, em torno, assim, arredondando, 70 quilos. Em que momento que os seus amigos e os seus familiares começaram a perceber que tinha alguma coisa errada? Então, meus amigos, eles perceberam primeiro, só que eu não gostava de falar sobre. Então, eles tentavam várias vezes tocar no assunto e eu desconversava. Mas como eles eram as pessoas que eu mais convivia, essa questão de sair mesmo, de ir ao cinema, essas coisas que eu não comia mais como eu comia antes, eles sabiam, mas eles não compartilhavam comigo e nem eu com eles. Mas em distúrbios, como a bulimia nervosa, tome cuidado. O carinho e a compreensão de todos que cercam o paciente podem ser armas muito poderosas. Agora, os meus pais, meus familiares, eles descobriram através de um ex-namorado que eu tive, que a irmã dele começou a perceber que tinha realmente alguma coisa errada, que toda vez que eu ia à casa deles eu não jantava, a gente saía em família, eu nunca queria comer, sempre estava passando mal, sempre estava com aspecto de pálida. E ela resolveu então me levar numa consulta. Nessa consulta eu passei com o médico, eu sempre mentia em todo médico que eu passava, nunca falava o que realmente eu tinha, o que realmente eu fazia. Só que meus exames deram muito alterados, todos. Que ele pediu hemograma, essa questão, toda para fazer um check-up. E aí, com o resultado dos exames, ela resolveu chamar minha mãe e conversar. Ela se assustou bastante com o resultado, então a gente fez uma nova consulta com todos juntos. E aí o médico realmente identificou, a anorexia de início, que foi o que eles descobriram primeiro, e já me encaminhou para todo o tratamento médico e com psicólogo.
Eu acho que o fato de eu sempre me importar com o que os outros pensam me faz duvidar do que eu sou. Então, acaba interferindo em mim, causando uma pressão em mim mesma. Mas, sem dúvida, sempre foi devido aos outros. Quando, assim, eu levei um choque foi quando eu passei com o médico. Nesse período, eu pesava 42 quilos. E ele falou que meu útero, entre diversos outros órgãos, estavam diminuindo e que eu não ia poder mais ter filhos. Que meu útero estava do tamanho de útero de uma criança. Então isso assim me assustou um pouco. Eu comecei a ver que era real mesmo o que estava acontecendo por dentro de mim, né? E nessa mesma semana eu estava numa aula de cardiologia na faculdade, que eu fiz enfermagem. E eu sempre gostava, assim, de... A professora sempre pedia alguém, né, pra exemplificar o que ela estava explicando. E ela pediu para que eu corresse. A gente estava no segundo andar, no centro de simulação. Ela pediu para que eu corresse até o térreo e voltasse. Que ela ia fazer um exame, o eletrocardiograma, na própria sala de simulação para mostrar pra gente, né, como que funcionava. E eu fui correndo. Quando eu cheguei lá embaixo, eu quase desmaiei. Eu me senti fraco, segurança me pegou. Eu respirei fundo, tomei água e subi correndo também. Quando eu cheguei na sala, ela colocou os eletrodos e fez o exame. E aí, assim, eu lembro até hoje da cara dela de surpresa. Ela tirou rapidamente, pediu pra outra amiga fazer isso e ela falou assim, você vai agora pro hospital. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, tá acontecendo alguma coisa, você precisa vir. E aí ela me levou pro hospital e a médica falou que eu tava com 3 problemas cardíacos devido ao tamanho do meu coração, que tava muito pequeno. E ela falou que se eu não me esforçasse pra melhorar, meu coração realmente ia parar de bater, porque ele não tava suportando, né, a força que ele tava tendo que fazer pra continuar batendo. Então foi quando eu falei, não, eu preciso melhorar, né, porque senão eu vou morrer. E eu lembro que eu procurei na internet, eu tava na 8ª série, como que a gente fazia pra forçar o vômito. E lá eu li diversas coisas, que infelizmente a internet foi algo que me fez agravar muito, tanto a anorexia quanto a bulimia. E fui testando, e quando eu vi toda a refeição que eu fazia, eu vomitava. No começo eu não me sentia mal, eu me sentia como uma forma assim aliviada de... agora eu não vou mais passar por essa zoação, né, por esse bullying. Mas com o tempo eu fui me sentindo mal, porque a bulimia é algo assim que vai estragando muito a gente. E atualmente você ainda sente vontade de forçar o vômito? Não só sinto, como às vezes eu ainda tenho umas recaídas e acabo forçando. Claro que com menos frequência do que eu fazia, mas sim, curada. Eu não digo 100%, porque eu acho que isso é um processo demorado mesmo. Mas digamos assim, que quase que totalmente eu me sinto, porque... Eu acho que essas doenças que mexem, né, com a mente, o que vale é a forma como a gente enfrenta. Hoje eu consigo perceber nitidamente o que me leva a ter uma crise, o que me faz ter uma recaída. E algo que eu tenho agora, que eu não tinha antes, é a consciência, a culpa mesmo de falar, não tá legal, não é isso certo. Quanto tempo já faz que você tem essa doença e... lida, né, com ela? Eu comecei a ter com quase 16 anos, assim, no meu final dos 15 anos. Fiz o tratamento, né, dos 16 até os 20. Com 20 anos foi que eu comecei a caminhar sozinha. E o que você via quando você se olhava no espelho? É uma coisa engraçada, que isso é algo que ainda não melhorou. Mesmo depois de tratamento, eu tenho muita distorção. Então, assim... Eu não me vejo magra, não me vejo bonita, eu não sei me olhar no espelho e ver outras coisas além do que me incomoda. Então, assim, se eu olho no espelho, eu só vejo o que eu julgo ser gordura, que as pessoas dizem que não, mas enfim, é o que eu vejo. Inclusive, é algo que me incomoda ainda, me olhar no espelho. Então, eu acho que eu foco muito nessas coisas que ficam na minha cabeça mesmo, que me fizeram, né, ter a doença. E olhando pra trás, vendo todo esse processo que você passou, como que você se sente hoje? Sinceramente, eu me sinto vitoriosa, porque nesse caminho, assim, eu conheci muitas pessoas, né, que sofriam o que eu sofri. Muitas delas morreram, muitas delas ainda têm até hoje, de uma forma, assim, que ainda tá naquela fase de não aceitar, de não reconhecer a doença. Então eu me sinto forte, eu me sinto vitoriosa por enxergar que isso realmente ia me levar à morte e ter decidido mudar. A minha mãe ficou doente comigo, porque foi muito... Eu imagino o quanto foi difícil pra ela, acho que ela foi a pessoa que mais sofreu com isso. Ela ficou doida, ela
Doida, assim, no sentido de ver que eu estava morrendo, e eu acho que ela sentiu uma espécie de culpa por não ter percebido antes. E desespero, né? Por me ver morrendo e não poder fazer nada. Atualmente você ama o seu corpo? Não. Eu não amo meu corpo, mas hoje em dia eu aprendi a viver com isso. De uma forma que não me faça a ter, né? A seguir as dietas que eu seguia, ou viver preocupada com isso da forma que eu era preocupada. E o que você falaria, assim, se você puder mandar um recado para as pessoas que estão sofrendo com a mesma doença que você? O que você diria para elas? Não desistir e ser humilde ao ponto de perceber que, sim, nós precisamos de ajuda. Às vezes a gente acha que a gente tem o controle das situações, mas a gente não tem. A gente sempre quer emagrecer e a gente nunca quer parar. Também o que eu falaria é para se apegar a pessoas ou coisas que fazem, né, essa pessoa doente feliz, porque isso motiva a gente a querer melhorar. O que importa não é o que está por fora, mas sim o que a gente é por dentro. E o que está por fora a gente pode mudar de forma saudável se não faz a gente contente. Mas o nosso caráter, o que está por dentro, a gente sempre tem isso. Então isso que tem que ser o nosso valor. Porque eu acho que pode ter muita gente que está passando por isso e às vezes ouvir isso de uma pessoa que já teve essa experiência ajuda bastante, né? A ter força de lutar mesmo contra isso. Então, muito obrigada por essa entrevista. Por nada. E espero que isso ajude algumas pessoas também. E é isso, gente. Foi muito bom conversar com a Gabi hoje. E se inscrevam no nosso canal. Deixe seu like, compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Um beijo. Olha pra câmera aqui, dá um sorriso pra gente fazer uns story short pro lado. Vocês falam esses nomes, eu não entendo nada, mas eu tô rindo. Só sorri e acena.